Olá, eu sou a Zora Viana, psicóloga e coach da Atitude Emocional. Primeiramente, eu quero desejar feliz Dia da Mulher para você que é mulher e acompanha o nosso canal aqui no YouTube, e também para você que não é mulher, mas sabe muito bem a importância de comemorar esse dia para reivindicar os nossos direitos, e também os nossos deveres na sociedade. Bom, nós temos no Instagram, se você ainda não acompanha, basta procurar por Atitude Emocional para você começar a acompanhar por lá. E na semana passada eu divulguei uma imagem perguntando quais são os maiores medos, angústias da mulher moderna. Muita gente comentou, muita gente fez muita pergunta, E me chamou muita atenção que as perguntas elas se resumem em 4 principais. Então eu trouxe para cá para discutir um pouquinho com vocês. Então, sempre que eu fizer que eu trouxer uma pergunta, você pode ficar à vontade para escrever aqui nos comentários a sua opinião a respeito, tá bom? Então vamos começar refletindo sobre a primeira questão, que é: como conciliar a carreira com a maternidade? Antes disso tudo, quando nós desempenhamos papéis na sociedade, como uma profissional, ou mãe, amiga, irmã, filha e tantos outros papéis, a gente precisa se perguntar: será que eu quero exercer esse papel? Muitas vezes a gente não se pergunta isso e a vida vai acontecendo e acaba passando despercebido. Então eu tô aqui para dizer para você que se você ainda não exerce um desses 2 papéis, se pergunte antes: será que eu quero ser mãe? Será que eu quero ter uma carreira e ser uma profissional? Porque muitas vezes a gente não quer exercer, mas acaba cedendo por conta da pressão social. Então esse é o primeiro ponto. Se você já está exercendo essas 2 e quer saber como conciliar, na verdade eu tô aqui para compartilhar algumas dicas que eu até compartilho no consultório com os meus clientes e tudo mais. Então assim, acho que o maior desafio nosso é se permitir dar atenção para os 2 e não abrir mão de um ou de outro por conta disso. E se tiver que abrir mão em paz. Então tudo isso é baseado no que a gente quer fazer como escolha. Então que escolha eu estou fazendo nesse momento? E parar de achar que porque eu vou abrir mão da minha carreira, nunca mais eu vou poder voltar. Ou o contrário, se eu tiver filho, eu não vou conseguir conciliar com a minha carreira, ou se eu quero me dedicar à maternidade, achar que isso é um crime quando não é. Na verdade, o que a gente precisa ter como parâmetro é o que a gente quer para nossa vida. Então eu quero conciliar ou eu quero fazer uma coisa de cada vez. Então não existe certo e errado, existe o que é adequado para você. Acho que esse é o principal ponto em relação a essa questão, tá? Depois surgiu uma outra questão, que foi a dificuldade de dividir tarefas com o parceiro ou com a parceira e de ter pessoas que ajudem a conciliar tudo isso. Gente, a primeira coisa é: toda relação, existe um contrato, que é subjetivo ou objetivo. Então, o que é um contrato? Sabe aquelas regrinhas de convivência que nós temos em relação às pessoas? Então, geralmente as nossas amigas sabem mais ou menos como a gente funciona. Em casa, sempre tem um que é mais responsável para cuidar da louça, um que é mais responsável para cuidar da roupa, outro da alimentação. Então, o que é importante é, se isso não está bem dividido, não está bem estipulado, tome a iniciativa você, chame as pessoas que podem te ajudar e olha, dá um help, Porque às vezes a gente não pede ajuda, então a gente fica sofrendo e as pessoas podem ajudar a gente, mas a gente não sinaliza. Então a gente precisa dar um grito de socorro também, de falar: olha, tô precisando de ajuda, em que você pode me ajudar mais, para isso ser recorrente, E também não virar aquela ajuda que é só naquele momento, até esfriar um pouquinho e acabou. Então acho que vale a pena estabelecer, criar mesmo um contrato com as regras de convivência para vocês ficarem menos sobrecarregadas. E eu não digo isso só para vocês, porque eu também passo por isso. Às vezes a gente vai acumulando tanta função que a gente tem dificuldade de delegar as coisas.
Então a gente precisa treinar um pouco mais isso, né? Falar que o outro pode fazer tal atividade, de repente passar uma atividade para um filho que já é adolescente, né? Isso vai treinando a responsabilidade dele também. Então acho que são pontos fundamentais aí para vocês desenvolverem no dia a dia de vocês, né? Pedir ajuda e delimitar tarefas, tá? Um outro ponto foi, eu tenho medo, né, de não dar conta de tudo, né, e ser péssima em alguma coisa. Gente, de onde que saiu que a gente tem que dar conta de tudo? Que a gente tem que ser perfeita, que a gente tem que ser 100%, que a gente tem que ser a Mulher Maravilha. Onde que começou isso? Eu não sei onde que começou, só que eu também me pego assim, né, achando que eu tenho que dar conta de todos os papéis 100% do tempo, sem margem de erro zero, né? Por exemplo, a minha própria necessidade de perfeição me faria começar a gravar tudo de novo só por causa dessa gaguejada na margem de erro zero, né? E a gente não precisa dessa cobrança toda, né? E isso faz um link já com a quarta questão, que é como lidar com a pressão social para ter filhos, casar, trabalhar, estudar, viajar, né? Ou não trabalhar e cuidar da casa, ser independente, né? E ao mesmo tempo ter relações, enfim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas nem sempre sabem o que faz bem pra gente. Então, assim, se você tem 20 anos, ó, não vai estudar? Se você tem 30 anos, olha, não vai casar? Se você tem 40, ó, não vai ter filho? Já tá na hora, né? Tá passando da hora. Então, assim, o que é hora? Quem que define esse cronograma aí de tempo? A gente é que define. Então a gente precisa aprender também a dizer não para as pessoas, a dizer não para a família, a dizer não para o marido, a dizer não, né, para a companheira. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, senão a gente começa a viver uma vida que nem é nossa. Então a grande reflexão minha, né, e eu gostaria muito de ouvir a reflexão de vocês nesse Dia da Mulher aqui nos comentários, né, a minha reflexão ficou de que a gente tem que fazer o que a gente quer, a gente tem que decidir, a gente tem que ser autônoma da nossa própria vida, né, e assumir o controle e o protagonismo dela. Então, nesse Dia da Mulher, o que eu desejo para vocês é muito poder, muita força, muita energia, amor e principalmente decisões assertivas para a gente tomar atitude mais equilibrada diante de todas essas áreas da vida. Lembrando que a gente sempre pode ser melhor, mas a gente não precisa ser perfeita. Então, espero que esse vídeo, né, contribua para a sua reflexão e para o seu dia a dia. Né? Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com as suas amigas e me conta, né, quais são as suas impressões em relação a esse Dia da Mulher e esse movimento feminino de que a gente tem que dar conta de muita coisa na nossa vida. Até a próxima, tchau!